Ok, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo do seu canal Papão 100%. Galera, trocamos o nome do canal, né? Vocês já devem estar sabendo, eu falei disso há uns 2 vídeos atrás, tá? O canal que se chamava MB Paixão agora vai dar lugar ao nome Papão 100%. É um nome mais simples de ser decorado, né? Para as pessoas aí compartilharem com os amigos, com os colegas, familiares, né? Então, principalmente aquelas pessoas mais idosas, assim, tem, né, mais facilidade, mais dificuldade de memorização de alguns nomes. E muita gente estava dizendo que era um nome muito complicado, então eu decidi botar aqui Papão 100% para que ficasse mais simples, certo? Bora falar dessa final. Paysandu que se consagrou campeão da Copa Norte, adquirindo vaga para a Copa Verde, para a final da Copa Verde, frente à equipe do Anápolis, né? Que ontem, né, saiu vencedora do segundo jogo, que já havia vencido, né? A gente vai falar disso, vamos falar dessa final aí para você, beleza? Mas antes da gente continuar com o vídeo, eu gostaria que você já nos apoiasse com o seu like, né? E que você se inscrevesse no canal se você não for inscrito, ativando o sininho para as notificações para você não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo novo aqui do canal Papão 100%, beleza? E fazendo tudo isso, incluindo o compartilhamento e o comentário, você vai estar concorrendo a uma camisa do Papão da Curuzu oficial, beleza? Então bora pra cima, né? Bora falar dos gols. Paysandu que conseguiu uma belíssima vitória lá no estádio Carlos Zammit, né? Frente ao Nacional, abrindo 3-0, né? Muito torcedor ficou ali eufórico, pensando que o Paysandu ia se aproximar ali de devolver aquele 7-0. Mas a gente vai contar tudo como foi essa partida. Não deixa de ficar aqui no canal depois da nossa vinheta. Bora pra cima e a gente volta já já. Essas são as cores do Papão da Curuzu. Uma listra branca. Ok, torcedor bicolor. Tamo de volta agora sem mais enrolação, sem mais delongas. Bora falar desse título, galera. Bora falar desse título. Título esse que foi sensacional, né? O Paysandu foi até o Amazonas, né? No Carlos Zammit e não decepcionou, né? O Paysandu mostrou a que veio, fazendo um placar inicial de 3-0. O Paysandu abriu uma vantagem, uma belíssima vantagem de 3-0, beleza? Primeiro gol ali marcado pelo Caio Melo. Caio Melo que cresceu demais, virou o nome certo no meio campo do Paysandu. Um dos melhores, se não o melhor volante da Série C, tá? Eu me arrisco a dizer isso aqui. Caio Melo hoje, na minha visão e na visão de muitos colegas, é o melhor volante da Série C, beleza? Sendo seguido de perto pelo Pedro Henrique. Então, o Paysandu tem a melhor dupla de volante dessa competição, né? Quiçá a melhor dupla de volante da Série C. Dessa competição que eu falo é da Copa Norte, beleza? Então, o Paysandu abriu o placar aí com o Caio Melo. O Paysandu que já havia, né, tido um gol anulado, né? Numa jogada sensacional do Thalisson, né? Ele driblou para dentro, né? E fuzilou pro gol e o goleiro nem passou perto de fazer a defesa, o goleiro do Nacional. E aí, galera, o que aconteceu? O VAR, né, que estava presente nessa partida, assim como o Bandeira, né, assinalaram um impedimento. Quando o Thalisson recebeu a bola no cruzamento, ele se encontrava à frente do seu último marcador e aí configurou-se a infração e o juiz anulou o primeiro gol do Paysandu, beleza? E o segundo gol do Papão foi marcado por Cleiton Pego, né? O Cleiton tem uma característica que é puxar pro meio, né, e chutar. E hoje não foi diferente, né? E dessa vez não foi diferente. Ele puxou pro meio, né? E
quando ele fez isso, ele desferiu, né, o seu golpe fatal, um chute direcionado ao centro do gol, né, do goleiro do Nacional, que achou que a bola iria no centro do gol, porém baixo, né, porém rasteira ali, né, chegar um pouco mais baixo. E a bola quica no gramado e acaba passando por cima dos ombros do goleiro do Nacional, que aceitou, né? Falhou feio. Só não foi um peru, porque ele não chegou a tocar na bola. Mas que quase ele toma um frango, mas a falha foi feia. Muitos consideram até um frango o que ele proporcionou. Então foram duas falhas do goleiro do Nacional. O goleiro do Nacional falhou no primeiro gol, saiu catando borboleta, catando cavaco, como se fala na gíria do futebol. E no segundo gol, né, foi vencido ali por um montinho artilheiro, vamos dizer assim, né? E aí o terceiro gol não estava longe de vir, né? O Paysandu que chegou aí a marcar o seu terceiro gol, né? Esse gol, pessoal, foi um gol muito bonito do Papão da Curuzu, tá? Esse gol, ele veio para dar uma certa tranquilidade pro Paysandu. Porém, né, galera, e a gente sabe que quando você tem ali um jogo 2-0, uma final, né? E nessa final você tá, né, pilhado, você tá ali em busca, inclusive, de reverter um placar, né? O Paysandu, ele acabou indo para cima, né? Fez 2-0, né? Fez 2-0 e continuou o ímpeto, né? Foi buscar o terceiro gol. E esse terceiro gol veio, né? O Tylon, depois de uma grande trama do Paysandu pelo lado esquerdo, o Cleiton Pego, antes da bola sair pela linha de fundo, chutou cruzado, né? Entre o goleiro e a trave, né? E a bola do outro lado, pelo lado direito, foi recebida, né, já com um golpe ali para dentro do gol, já com um chute ali para dentro do gol pelo Tylon, né, que aos 46 do primeiro tempo, perdão, ali esse gol do Paysandu foi ali aos 46, é isso mesmo, esse foi o tempo certinho, aos 46 do primeiro tempo, né, fazendo ali o terceiro gol do Papão da Curuzu, certo? E quando todos nós, né, comemorávamos muito ali os 3-0, aquele torcedor do Paysandu mais otimista queria mais gols, né, até que para que a gente pudesse chegar ali o mais próximo possível do placar feito pelo Nacional, né, de 7-0 ali na primeira fase, quando o Paysandu, de forma boba, tola e irresponsável, colocou o sub-20 mesclado com contratações que não vinham agradando o torcedor, e mandou também o auxiliar técnico, o Macaé, com o time, para treinar o time ali na beira do campo, para ser o comandante do time ali na beira do campo. O Nacional, com essa situação, conseguiu um placar de 7-0, né? E para essa final, no Carlos Amit, esse jogo de 7-0 foi na Arena, né? Na Arena Amazônia. Com a arena não disponível para essa partida, o jogo foi modificado, o local foi modificado para o Carlos Amit, né? A equipe do Nacional achou que ia encontrar facilidade parecida, né, com a que ocorreu naquele jogo, certo? Então o Paysandu, no primeiro tempo, fez um placar de 3-0, né? Muito justo, por sinal. O Paysandu jogou muito, o Nacional não viu a cor da bola, tá? O Nacional não viu a cor da bola no primeiro tempo, tá? Tudo bem? E assim, cara, o Paysandu, né? Paysandu. Só um minutinho aqui, galera, rapidinho. Na verdade, só para atualizar vocês, só para fazer aqui uma retificação, o gol do Tylon foi aos 5 minutos, tá? Foi aos 5 minutos. Peraí.
Pois é, o gol do Tylon, ele foi aos 5 minutos, tá? Do segundo tempo, bem no início ali do segundo tempo, beleza? Tá certinho? Então, o Paysandu abrindo aí esses 3-0 e o Nacional completamente perdido, né? E assim, o Nacional depois, como única, vamos dizer assim, alternativa para o que estava acontecendo no Carlos Amit, o Nacional, ele mexeu no time, né? O ex-técnico do Águia, agora técnico da equipe do Nacional, resolveu mexer no time, né? E colocou o camisa 10 que estava no banco, né? E esse cidadão mudou, né, a forma de jogar do Nacional, certo? Ele mudou a forma de jogar do Nacional. Trata-se de Caio Wilker, né, o camisa 10, meio campista do Nacional. Eu não entendo o motivo do cara estar no banco, né? Não entendi o motivo do técnico do Nacional ter mantido o Caio Wilker no banco de reservas para esse jogo, né? Mas enfim, eles com os problemas deles, né? Tô nem aí, beleza? Não tem, o Paysandu não tem nada com isso. Perfeito, galera? Tudo bem? Então o Caio Wilker acabou entrando, mudando a forma do Nacional de jogar. E o Nacional foi para cima, não tinha outra alternativa. E aos 20 minutos do segundo tempo, a equipe do Nacional chegou ao seu gol, né? E assim, um gol que a torcida do a equipe do Paysandu meio que pisou no freio, né? Deixou o Nacional com a bola. Ainda mais com as modificações, o Nacional foi para cima. Tentou ali o que tinha para reagir e foi premiado com esse gol aí do Caio Wilker, né? E ele recebeu da direita uma bola cruzada na área, né? E o Caio Wilker sozinho no lado esquerdo recebeu a bola, ajeitou, bateu, vencendo o Gabriel Mesquita, né? E aos 20 minutos do segundo tempo fazia o primeiro gol do Nacional, deixando o placar 3-1, né? Uma verdadeira, assim, vamos dizer assim, gol de honra, né? A gente pensava ali a essa altura que o Nacional chegava ao seu gol de honra, certo? Mas aos 30, ou seja, né, 10 minutos depois da diminuição no placar pelo Nacional, a equipe amazonense chegou ao segundo gol, também com Caio Wilker, né? Também com Caio Wilker, parecia que o garotinho tinha entrado aí mesmo para tentar fazer a diferença pelo Nacional, né? E aí, numa bola que de novo ele recebeu sozinho no lado esquerdo, teve tempo de ajeitar e mandar um balaço. Foi um chute muito forte, um gol bonito do Nacional, inclusive, tá? E o Gabriel Mesquita ainda triscou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa, né? Não conseguiu impedir uma reação a esse, nesse presente momento. O torcedor bicolor já achava aquilo ali uma reação nacionalina, né? O Nacional veio para cima, fez 2 gols, né? E aí, galera, o Paysandu, que tinha pisado no freio e tomado 2 gols em 10 minutos, em 6 conseguiu resolver a parada, né? Só demorou ali, depois do gol do Nacional, do segundo gol do Nacional, mais 6 minutos para ele, o melhor meio-campo da Série C, o melhor jogador do Campeonato Paraense, né? Marcinho, receber a bola da esquerda, né? Ajeitar a bola no lado direito, depois de um belo passe vindo da esquerda. Ele ajeitou a bola, cortou por meio, saindo da marcação de um zagueiro, marcação distante de um zagueiro. E aí, desferiu um petardo com nojo. Sabe aquele passe, aquele toque, aquela batida na bola com nojo? Foi assim que ele fez. Com requintes de crueldade. Massinho
marcando o 4º gol do Paysandu na partida. O primeiro dele na final. O gol do título. Papão 4, Nacional 2. Jogando uma pá de cal, né? Jogando a última ali. Punhado de areia, né? O último punhado de areia, né? Na equipe do Nacional, na reação do Nacional. E praticamente garantindo, né? Na verdade, garantiu com esse gol, com esse golaço, um verdadeiro golaço do Marcinho, né? Que pra mim deveria ser considerado o melhor jogador da competição, né? O Marcinho fez o 4º gol do Paysandu. E o Paysandu, a partir daí, só administrou o jogo, né? E consagrou-se campeão paraense. Perdão, nortista, né? Campeão da Copa Norte. O Paysandu que com esse título, tá? É bicampeão da competição, sendo que o Paysandu tinha vencido essa competição em 2002, tá? Há exatos 14 anos, né? Aí todo mundo pode estar se perguntando, por que tanto tempo para voltar a ser campeão da competição? O Paysandu foi campeão em 2002 dessa competição e logo depois do Paysandu levantar esta taça, a competição foi tirada do calendário da CBF, certo? A competição foi extinta, né? E o Paysandu, mesmo com a extinção dessa competição, adquiriu a vaga para disputar o que se tornou a competição que se tornou o maior título da história do Paysandu no cenário nacional. Maior até que as 2 séries B que o Paysandu carrega como glória, né, que foi a Copa dos Campeões. Quando o Paysandu consagrou campeão da Copa da Copa Norte, né, naquele ano de 2002, o Paysandu conquistou essa vaga na Copa dos Campeões, certo? E lá, o Paysandu desbancando equipes como Palmeiras, Fluminense, né? O Paysandu, o Palmeiras inclusive tinha o Marcos, né? O goleiro Marcos, que tinha acabado de ser campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, né? Esse jogo foi ali no início do ano de 2003, essa competição, né? Da Copa dos Campeões. Não, perdão, na verdade no segundo semestre, né? De 2002 ainda, né? Logo depois da Copa do Mundo, tá? Ocorreu essa competição. E o Marcos ali, campeão do mundo, né? Pegou ali uma sapecada de 3-1 de virada da equipe do Paysandu. O Paysandu foi campeão em cima do Cruzeiro, perdendo em Belém por 1-0, ganhando em Fortaleza, no Ceará, na arena, no estádio do Castelão, que hoje deu lugar à Arena Castelão, né? Naquela época era o estádio, igual é o Mangueirão hoje aqui em Belém, né? E aí, o Paysandu, naquela oportunidade, foi campeão da Copa dos Campeões e também adquiriu a vaga, ganhou o direito de disputar a única e primeira Libertadores de um time do Norte, né? Né? Sua única Libertadores, um campeonato que a gente se orgulha muito de ter disputado, porque até pouco tempo atrás o Paysandu tinha sido a melhor equipe brasileira numa primeira fase da Copa Libertadores, inclusive nos jogos fora de casa, perfeito? E nessa competição nós temos um feito também sensacional, que é a vitória do Papão em cima do Boca Juniors em Pena La Bombonera, perfeito? Então assim, galera, a gente se orgulha muito dessa trajetória bicolor, porque o Paysandu foi galgando desde a Copa Norte até disputar, né, uma oitavas de final de Copa Libertadores, Copa Toyota Libertadores da América, certo? O Paysandu que nesse ano estava na Série A, beleza? Então, o Paysandu, além de tudo isso, conquistou o acesso para a Série A em 2001, tá? Em 2001, quando se consagrou campeão da Série B. Tá? Então, foram 5, 6 anos ali de muita glória para o Paysandu. É uma trajetória muito importante que o torcedor bicolor se orgulha muito, certo? E
Por que eu tô falando tudo isso depois desse título sensacional da Copa Norte novamente? Depois de 14 anos. Porque tudo pode começar, né, a se tornar, vamos dizer assim, uma verdadeira reviravolta do Paysandu atualmente. Depois de um ano passado, um ano de 2025, vexatório, vindo com rebaixamento, né? Paysandu que não foi campeão estadual, né? Paysandu que tinha sido eliminado na Copa do Brasil 2025 pelo Curitiba, perdendo os 2 jogos. Perdeu em Belém, perdeu fora de Belém também, lá pelo Curitiba não, pelo Bahia, né? Curitiba. Eu não tenho ao certo, mas se eu não me engano, foi pelo Bahia, né? Tá? Então, assim, depois desse 2025 muito sofrido pro torcedor bicolor, 2026 já começa com uma reviravolta, né? O Paysandu, mesmo na Série C, jogando 3 partidas contra um rival que conseguiu acesso para a Série A, não perdeu nenhum jogo, inclusive nas 2 partidas da final, né? A primeira venceu, certo? Por 2-1, tá? E a segunda empatou. E isso consagrou o Paysandu atual campeão paraense, o Paysandu conquistando a sua a sua taça, a sua meu Deus, eu esqueci, fugiu agora. 51ª taça. Pronto, saiu, tá? Paysandu aí conseguindo a sua 51ª taça de estadual, né? E agora o Paysandu consegue ser bicampeão da Copa Norte, certo? O Paysandu também que alcançou uma 5ª fase inédita da Copa do Brasil, né? Sendo eliminado pelo Vasco. A única competição até agora que o Paysandu não venceu. A única competição que o Paysandu disputou e que não venceu, gente. De 3 competições disputadas, 2 vencidas. Isso é ser grande. Isso é ser uma equipe grande. Um gigante. Isso é ser o maior do Norte. Uma equipe que quando entra num campeonato, numa competição, entra não só para valorizá-la, mas sim para vencê-la. Então o Paysandu está de parabéns. O Paysandu hoje no campeonato nacional, que é a Série C, a sua divisão, está na liderança, certo? E o Paysandu, vencendo a Copa Norte, se credenciou a disputar a final da Copa Verde contra o Anápolis, tá? A gente vai falar disso em outro momento. Mas olha o que pode acontecer com o Papão. O Paysandu pode, além desses 2 títulos, conquistar um 3º, que é a Copa Verde, que a final já começa semana que vem. E conseguiu tão sonhado acesso para a Série B, para se redimir do que aconteceu ano passado. E aí, galera, coroar o final do ano com um título brasileiro da Série C. Olha isso. Já pensaste? Campeão paraense, campeão da Copa Norte, campeão da Copa Verde, é o Hexa. Estamos em ano de Copa, tá? Campeão da Copa Verde. E acesso e título da Série C. Porque você vai dizer assim, mas o acesso na Série C não tá de bom tamanho? Até estaria. Mas a gente não ganha, a gente não entra em competição para ficar no meio do caminho. A gente entra em competição para brigar pelo título. E eu vejo o Paysandu, até pela trajetória até aqui, como uma equipe favoritaça ao título da Série C. Vamos esperar essa final contra o Anápolis, né? O Paysandu, cara, presta atenção. O Paysandu disputou 4 partidas de final, sendo que 2 delas foi contra um time de Série A. O Paysandu não perdeu nenhuma dessas 2. O Paysandu jogou mais 2 partidas de final agora contra o Nacional.
O Paysandu saiu com 2 vitórias. Tá certo que o Nacional tá na Série D, mas o Paysandu não perdeu nem a casa do adversário. Ou seja, o Paysandu tem um retrospecto em finais de 100%. 100%. Então eu vou logo pedindo pra ti aí, pra você que tá comigo no vídeo até agora, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para as notificações, para que a gente, né, consiga levar esse vídeo aí ao alcance nunca ainda atingido pelo canal Papão 100%, beleza? Então eu agradeço muito a participação de vocês, né? Deixa o like. E assim, galera, eu vou ficando por aqui. A gente ainda tá comemorando esse título maravilhoso do Paysandu, né? E que venha a final da Copa Verde, um possível hexacampeonato, né? E detalhe, né, galera? Vou ter que atualizar a vinheta que eu fiz esses dias por conta da mudança do nome do canal. Vou ter que atualizar colocando mais uma taça, né? Colocando mais uma taça. Lembrando que a taça do Campeonato Paraense não está na vinheta. Deixa aí nos comentários se você acha que eu devo colocar a taça do Campeonato Paraense na vinheta do nosso canal. Coloca nos comentários aí, compartilha, na verdade comenta e também participa, interage com a gente aí, tá? Me fala o que você acha. Eu vou ficando por aqui, esse foi o nosso vídeo de hoje. Papão, porra, Papão campeão, bora pra cima que venha a final da Copa Verde, perfeito? Tamo junto.